Boa tarde a todos. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade que abriu para o Instituto. E o Instituto me deu uma carona e também me inseriu na programação. E o título, que foi até o que propus para o Paulo Ebsen, que foi o que nos convidou, né? É o sistema de produção e o mercado. Ou seja, eu estava pensando que palavras diferentes eu tenho para falar em Cachoeira, passando há 40 anos, quase todos os meses nessas estradas aqui. Isto aqui era uma terra de arroz e pecuária, né? Era isso. Não vou inventar roda, né? Depois virou mais de pecuária e pouco arroz. E agora é de soja, arroz e quase nada de pecuária. Quase nada de pecuária. Tem duas cooperativas, uma na esquina ali do posto Papagaio, e tem outras da região lá do norte do estado que eles estão dizendo assim: nós estamos mudando nossos modelos de negócio. Isso há 2 semanas na FECOAGRO eu tive a oportunidade de ouvir isso. 22 representantes de cooperativas agrícolas fortes. Qual é a mudança? Nós vamos para a região que tem gado. E nós não vamos colocar só silo nas margens da 290. Nós vamos colocar silo, mas vamos colocar lojas. Como assim? Lojas para vender o quê? Chapéu, boina e alpargata? Não. O mesmo vendedor nosso que entra na porteira para vender adubo, ou herbicida, ou inseticida, ou todos os sidas da vida, ele também vai vender insumos para a pecuária. Vai ser o mesmo. Então ele vai me trazer de lá o nome dos produtores de soja que tem gado, porque esse é o nosso foco. Então, vejam bem, e nós aqui estamos fazendo o quê? Daqui para baixo, só vejo soja. Ainda hoje pela manhã o Judião falou. A 153 Sul, aqui é 153 Norte. A 153 Sul, na bifurcação da 290 até Bagé, é só soja, dos dois lados da estrada, e mato, né? Então, essas mudanças, elas são movimentadas pelo mercado. O mercado diz qual é a atividade que vai se fazer. De acordo com o que se paga pelo produto no mercado, é o que nós fazemos. Então, como é que era a produção, de uma maneira geral? Obviamente que eu falo mais de pecuária, porque é o que eu me sinto um pouco mais à vontade. Nós tínhamos uma propriedade rural com recursos físicos, ambientais, com pessoas, com o conhecimento, com a tecnologia, nós levávamos um produto para o mercado. Esta é a lógica de qualquer atividade produtiva. Mas esse mercado, lembre-se, haviam poucos fornecedores, não havia oportunidade de escolha. Então o mercado simplesmente tinha que comprar. À medida que avança esse mercado, nos anos 90 ele se torna livre, só por isso que o Brasil é importante no agronegócio. Se o mercado não fosse livre de 94 para cá, se ele fosse travado pelas regras e pelas barreiras, nós não venderíamos um pé de cuia. Só que esse mercado ele passa a orientar a técnica e o uso de recursos, ele passa a ter mais força dentro da porteira, em praticamente todas as áreas. E esta inserção no sistema de produção começa a se tornar uma autoridade. Isto não é teórico, isto é mundo real. Mercado dizendo como deve ser a produção, como deve ser o produto. Agora, esta voz do mercado, ela não é direta. Ela não disse assim, em outubro do ano passado, a soja valerá R$116 no dia 7 de junho de 2023. Não disse. Mas já existiam alguns sinais, eu discordo do que o Antônio falou hoje pela manhã, já existiam alguns sinais que os alimentos no mundo diminuiriam de preço, porque o consumo de alimentos pelas pessoas estava muito baixo. Ásia pobre,
África pobre, economia americana, economia brasileira um caos. Então, se menos pessoas já estavam comendo menos carne, menor a demanda de milho e de soja. Então, os sinais do mercado, eles são difíceis de serem capturados e entendidos de forma muito prática. Mas eles apontam alguma coisa. É muito genérico isto. Em outubro do ano passado, na COP27, o mercado disse duas coisas. A produção agropecuária deve estar atenta ao aquecimento global. Portanto, deve se preocupar com a diminuição do efeito estufa. Bom, no Plano Safra, foi lançado ontem, mais 3 bi liberaram. O que está escrito ali? Prioridade para a agricultura de baixo carbono. Estou até perguntando, onde é que está o grupo técnico de pessoas? Onde é que estão os profissionais que vão fazer isso? Onde é que estão os gaúchos? Onde é que estão os profissionais que vão fazer esses projetos de agricultura de baixo carbono? Não tem. Nemater não tem. Na universidade também não tem. E nessas empresas de consultoria que estão aí, também não tem. Mas está escrito ali, o ministro diz, olha aqui, ó, prioridade para as atividades de descarbonização. O que isso é? O que é isso? O mercado diz para os grandes fornecedores, na COP27, este é uma forma, é um sinal. Outro sinal, a produção deve ser mais amigável. Que negócio é esse? Ah, com a criação de gado. O que é o mais amigável? Tem que cuidar um pouco do bem-estar. Um pouco. Não é tratar com ar-condicionado e fazer massagem no gado, mas tem que ter um pouco de cuidado. Que em breve, 1, 2 anos, marca-fogo é o primeiro que vai cair, não vai ter mais marca-fogo. Então nós temos que ir nos adaptando lentamente aos novos sinais. E uma outra resposta oriunda desta criação mais amigável, menos uso de fármacos. Aquele negócio tem dectocida a cada 60 dias. Todos esses mega super carrapaticidas que bem caros, custa mais caro que comprar um banheiro de aspersão, nós vamos ter que diminuir um pouco disso. Usar menos medicamentos. São os 2 grandes sinais. Pronto. Agora, na prática, nós precisamos... A quem interessa? A Juliana só quer saber assim. Como é que deve ser o meu terneiro Angus que eu vou vender? É isso que ela quer saber. Com 180, com 200 quilos, tem que ser redondo, quadrado, azul, branco. É isso que ela quer saber. Tem que ser marcado com CA, com duplo CA, ou com um rebanho inicial. É isso que ela quer saber. E quantos estão pagando? É isso que a gente precisa compreender de forma prática. Porque se nós ficarmos só escutando o mercado, acontece muitas vezes que quando este mercado muda, como nós não estamos com a nossa atividade relativamente organizada, feita a tarefa de casa bem feitinha, estas mudanças do mercado, quem estava pagando 16 sacos de arrendamento de soja com um custo de 35 e colheu 20 e comprometeu tudo que ele ia ganhar no futuro comprando máquina lá na Expo Direto, foi-se a gata com a cinta facilmente. Bom, então, o sinal que me interessa é este. Exclusivamente esse. Não quero saber de grandes novidades, grandes fofocas que se fazem em posto de gasolina no café da tarde. Eu tenho que fazer a minha tarefa de casa bem feita. Claro que, se estão dizendo que a vaca deve ser daquela cor, eu vou criar uma totalmente diferente. Não, não é isto. Mas eu tenho que ter um certo alinhamento. E quanto estão pagando? Bom, agora um já mandou o WhatsApp ali. Que hora sai o preço do Nesp? A tabelinha de você que hora sai. Bom, tabelinha é uma coisa que tu tem na tua casa, pendurada numa folha. Isso não é tabelinha. Não vai diminuir também o que tu não sabe, não. A tabelinha que tu chama, me deu vontade de perguntar, por que tu quer saber? É essa vontade. Tá, eu te dou agora, que eu já te passo agora o WhatsApp. O que tu vai fazer com ela? Não, é para saber, né? Vou me encontrar com o João Gaspar no final da tarde, a gente vai tomar um uísque e eu vou contar para ele que eu já sei o preço do boi.
que adianta olhar todos os dias na página do sindicato? O prêmio da soja é negativo, está aí daí. Se for positivo, tu tem soja para vender? Tu já nem tem mais, tu já vendeu toda o ano passado. É necessário um pouco de realidade na vida da produção. É que isso aqui é muito mais fácil a gente falar sobre isso aqui do que montar no cavalo e ir para a guerra. Não é isso, Juliana? Que tirei da cesta de cuidar das vacas lá parindo. Também vaca parindo nessa época, já o plantador de soja tem que estar desmamando os terneiros. Olha aqui, ó. Então o preço da semana passada era esse. É só para dizer que nós fornecemos semanalmente os preços do gado. Quando está vermelho, que a coisa está feia. Que nem o time do Inter. Não adianta. Eu tenho que fazer a checagem antes de largar. Quando eu olho que tudo vermelho, nada em verde, baixou de preço, aí me desespero. Mas está aí, né? Ou seja, o agro todo baixou no mundo. Os preços das commodities, e carne bovina é uma commodity, despencou 20% em 12 meses. São os nossos dados. É um pialo e tanto, né? Baixou bastante o preço do boi. Então, isto é um sinal para aquilo que nós vamos fazer dentro do campo. Isto sim me interessa. E o terneiro, que é natural isso, baixa o preço do boi, a repercussão lá na base da cria é maior. É uma transferência de margem. O invernador chega lá no local de remate e diz assim, eu tenho que ganhar tanto por terneiro, só posso pagar tanto pelo terneiro, e acabou. E o vendedor de terneiros olha para trás e diz assim, e agora o que eu faço? Não faz nada. Tu não tem para quem repassar. Só pode ou vender ou segura e tenta aumentar o peso dos terneiros com uma tecnologia, faz uma análise para verificar se vender lá em setembro, ou em outubro, ou em agosto, seja lá o que for, consigo agregar um pouco mais de peso e tenho expectativa de mudança. Bem, então o terneiro caiu 30%. Hoje o terneiro está mais barato que o boi gordo. Mas isso é circunstancial. Era esperado essa redução nessa magnitude? Não. Mas nós sabíamos que ia ter muitos terneiros. O ano passado, esse ano, foi a grande retenção de vacas que aconteceu em 2020 e 2021. Colocaram todas as vacas em cria. Se aumentou muito, uma novilha valia muito, então, um ano e meio depois, tem muito terneiro. Maior oferta, que coincidiu com o preço baixo do boi, derrubou. O que pode acontecer? Agora estão abatendo vacas. Um colocou aqui no grupo. Porque é sensacional. O grupo de WhatsApp é a melhor coisa para tu ver a desgraça alheia. Ele colocou aqui. Aumentou o abate de gado no primeiro semestre do Rio Grande do Sul, primeiro trimestre. Claro, quando o preço está baixo tem que vender mais. Você vai fazer o quê? Preço baixo, não vou vender o meu gado porque o preço está baixo. Paga tuas contas com o quê? Com soja 120? Não paga também. Então, ele se obriga a vender mais. Aumentou o quê? Abate de fêmeas. Então, nós temos os maiores índices de abate de matrizes. O que vai acontecer a partir do ano que vem? Os terneiros vão começar a valer de novo. Isso tem um ciclo, faz parte da produção. Não é adivinhação, isso é uma coisa natural. Então, tendências de mercado é muito delicado, porque isto mexe com os dois pratos da balança. O primeiro prato é aquele da oferta. Depende da produção, depende de quanto que a expansão agrícola vai tirar a área de pecuária, e depende do clima. É muito parecido com a agricultura, só que na agricultura o efeito é imediato. Na pecuária ele é mais de médio e longo prazos. E de um outro lado, depende do consumo. Quanto nós vendemos de carne para outros países, quanto a nossa população está comendo carne, está comendo cada vez menos, e o preço da carne que substitui aquela que eu deixo de comprar porque é cara. E carne bovina é cara. Ela é cara. Então, 1 quilo de carne bovina a R$80 é muito caro. Para quem come 200 gramas por dia, 300 é muito caro. Então, ele vai lá na carne de frango, que é muito barato. E agora está mais barato ainda. Então, a comparação que se faz sempre é quilo de paleta de acém, com 1 quilo de acém, quanto eu compro de coxa e sobrecoxa?
e agora com 1 quilo de acém eu compro mais coxa sobre coxa, ou seja, significa que substituir acém, que eu, consumidor brasileiro, a gente não pode estar pensando em churrasco. Carne não é churrasco, carne é um ingrediente. Ele não compra 1 quilo de acém e leva uma sacola de coxa e sobrecoxa para casa. E segue comendo carne. Simples. Então, essas duas relações é que estabelecem perspectiva de preço. Todo o mercado de carnes é muito parecido com o mercado de soja, com o mercado de milho. Tem pouquíssimos protagonistas. Tem só 6. Nem dá para ver, mas eu leio aqui. Tem Estados Unidos, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Japão, China e Europa. Esses são os que comandam. O Japão, porque é o que mais compra carne depois da China. Mas em valor, o Japão compra 20% de carne que a China compra. Mas os 20% que o Japão compra de carne dos Estados Unidos vale mais que toda a carne que o chinês comprou do Brasil. Então, todo o mercado de carne se mexe. Não aparece nem a Argentina ali. Por que eles não, os estudiosos? Aqui o Rabobank é o dono da Sicredi. É o maior acionista da Sicredi, é o banco holandês, que tem os grandes projetos de desenvolvimento agropecuário na África e na Ásia. E eles lançaram agora, chegou a semana passada esse estudo, mostrando de que o que acontecer no Brasil de aumentar a produção, diminuir a produção, nos Estados Unidos, o poder de compra do chinês e do japonês vai determinar o que poderá acontecer. E olhem aqui que interessante. 2017, que não faz muito tempo, 28% da carne que ia para a China era do Brasil, 28% do Uruguai. Agora, vamos analisar um pouquinho. O Uruguai é o tamanho do Rio Grande do Sul. Ou seja, um estado, um país do tamanho do Rio Grande do Sul, vendia para a China a mesma quantidade de carne que o Brasil. Há 6 anos atrás. O que significa isso? Por que eles vendiam tanta carne? Porque eles têm reputação internacional. E o Brasil não tinha reputação para a China. Começou, deixa eu me vender um pouquinho, vou vender um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Esse pouquinho virou um pocão. Hoje, o Brasil é altamente, ambos, China é altamente dependente do Brasil, Brasil altamente dependente da China. Então esse é um casamento que não vai ser quebrado facilmente. Sempre vão ter flexibilidades nessas relações comerciais. Ora, o Brasil vai ceder, ora o chinês cedeu. O Brasil, em fevereiro, teve que ceder, deu o caso atípico, parou tudo. Mas a China teve 45 dias só de autoridade, se entregou também. Não tem ninguém comprar. Então, esse é um mercado de pecuária para nós, que mesmo com as flutuações de preço, ele começa a se comportar como uma grande commodity internacional, como milho, como soja, com as suas flutuações de preço marcado por esses elementos de oferta, que são mais rígidas, não se aumenta a produção em pecuária como se aumenta na soja. Eu abro mais 100 hectares uma propriedade de plantio de soja, mas eu não consigo lotar essas 100 hectares com gado. Primeiro que não tem financiamento, e é mais difícil um pouco. E geralmente aquele que sai da pecuária ele não volta, não consegue, não tem capital para voltar, mesmo agora o gado valendo pouco. Então a produção de carne ela é mais ou menos estável ao longo dos anos, com essas influências do clima, como nós já falamos, ou algum fenômeno sanitário que prejudica a produção. A demanda é mais variável porque ela depende muito da renda. E nem sempre todos os continentes têm variação no poder aquisitivo ao mesmo tempo. O que se sabe é que os pobres ficam pobres mais ou menos todos juntos. Ou seja, a Ásia, o Oriente Médio, a América Latina, quando está feia coisa para todo mundo. E os ricos, isto não afeta o consumo de carne. Estados Unidos, renda não afeta o consumo de carne. Europa não afeta o consumo de carne. Japonês não afeta o consumo de carne. Porque eles já têm um consumo elevado, não vão comer. É pequena flutuação. Então, a queda no consumo de carne hoje se deu por conta, basicamente, do Brasil, da Argentina, México, Colômbia. Esses países têm dificuldades
no poder aquisitivo da classe um pouco mais limitada de renda. Tá? Então, quais são os temas para colocar na grelha agora em 2023? Tem alguns temas que estão sendo discutidos. Primeiro, como é que os pecuaristas vão manter a margem, porque caiu o preço do boi em quase todos os países. No Brasil caiu mais. Então isso poderá afetar a oferta a médio prazo. O outro tema para colocar na grelha é o alto custo que continua. Mesmo que o aumento dos insumos não tenha sido tão alto, ele deu uma travada, a volta dos fertilizantes, a própria ureia, as sementes, mas ainda está alto em relação, ou seja, o custo de produção está muito alto. Tem um item que está demonstrando, principalmente Estados Unidos e Europa, que o preço não é o único fator que está mudando o padrão de consumo de carne bovina. Tem outros elementos que estão surgindo. Temos novas gerações. Quantos de vocês não comem carne? Todo mundo é carnívoro, ninguém é vegano. Meu Deus, é exceção. Quando eu pergunto em aula, metade da aula levanta a mão. A outra metade quer matar aqueles primeiros. Então eles já sabem, não vão levantar a mão que vai dar guerra. Metade levanta. Eu sou vegano. Tá, né? Eu tenho que ficar quieto, eu não posso. Qualquer palavra que eu disser, eu estou sujeito a um processo. E não é que não possa me defender, mas dá trabalho, isso está me incomodando com o juiz e com outras coisas. Bom, então, está ocorrendo uma mudança de comportamento, tá, gente? Nós não podemos... Aí ontem um aluno disse, não, professor, porque carne é carne para churrasco. Tu está ficando louco. Tu só fala em carne para churrasco. Passa uma vaca na tua frente para churrasco. Calma, não é assim. Quem é que come churrasco todos os dias? Mas não existe isso. Não, nem uruguaio, como aquele assado. Ovelha velha morta de moncos. Não, então, não é assim. Está ocorrendo. Os jovens comem menos carne. Mas acontece que a gente está fazendo um padrão da carne bovina, mas sabe quanto é que o brasileiro come? 80 quilos de carne por ano. Mas ele come frango, come porco. De vez em quando, sim, um pesadelo. Não, um dia, onde é que está o homem das ovelhas? Está ali, não posso falar mal das ovelhas. Ele come um cordeiro. Não existe ovelha, é carne de cordeiro. Tá? Embora o maior frigorífico gaúcho chama Carneiro do Sul. Já disse na frente do proprietário, aqui, ó, teu marketing é zero, tu não entende nada. Aí ele me retrocou, né? O cara vai ficando velho, vai ficando metido também. Ele diz assim, o senhor é que não sabe, é que eu não vendo no Rio Grande do Sul, eu vendo no Brasil Central. E no Brasil Central não existe cordeiro, existe carneiro. Carne de carneiro. Tá, empatamos. Então, ganhar de 7-1 não dá. Então, mas o Carneiro do Sul, ele de Sapiranga, que é o que abate 40 mil ovinos por ano. É o que... Então, mas está ocorrendo uma mudança. As empresas, principalmente as que vendem comida na China, o Gideon falou hoje de manhã isso, estão muito preocupadas com a biossegurança, com os riscos que os alimentos contaminados podem causar. Preocupações econômicas. Então, elas estão aumentando muito o custo para evitar perdas, e elas estão exigindo dos fornecedores, e a carne entra muito nisto, que tem determinados cuidados nos frigoríficos. Os frigoríficos, em São Paulo, tem o preço do boi é estabelecido em arrobas, tem o boi China, que é o preço mais valioso pela arroba do boi, e depois vem o boi normal. Ontem eles tiraram o prêmio do boi China. Também tem prêmio, não é só na soja. Tiraram o prêmio, porque o custo está muito alto para vender o boi para a China, mesmo naquele prêmio que eles pagam para os pecuaristas, porque as empresas chinesas estão tendo mais cuidados de higiene, de contaminações, tudo isso. Gostaste da ideia? Tu gostou da ideia, viu? Controle de qualidade. Tá? E, por último, até eu coloquei ali que o tom da batida em 2023... não vai ser assim, vão comprar crédito de carbono. Eu discordo do Luiz, não vai ser isso. Mas o aperto está chegando. As palavras serão mais fortes. Para a produção animal, para a pecuária. Essa que a Febraban fez foi uma ideia genial.
Eles disseram assim, nós não vamos financiar pecuarista frigorífico que compra boi de área de desmatamento. Não é nenhuma novidade, já foi feito há 10 anos no Pará, quando o Greenpeace chegou no Pará e disse assim, não compro mais o frigorífico que vender para o Carrefour carne oriunda de desmatamento, vai ter problemas. Tinha que fazer um termo de ajustamento de conduta, e hoje o Pará não tem para quem vender gado gordo, vocês sabiam disso? Não tem isso, por isso que eles vendem gado vivo na exportação. Não tem como, porque as fazendas que não têm a certificação ambiental, todas aquelas coisas. Então, esta batida, por isso que eu chamei a atenção, ela vem uma batida mais forte agora. Então, este é um sinal que a gente tem que estar, bom, se eu ia abrir mais 200 hectares de campo nativo para fazer soja, calma, vai com calma, aí, porque pode dar um revés e tudo está ilegal. Então, são os sinais que a gente tem que estar olhando com calma, sem nenhum alarde, sem nada. Bom, e tudo isto está subordinado a um ciclo, desde o dia que eu aperto o botão e comprei sêmen de uma companhia de inseminação, até vender o novilho oriundo dessa inseminação. 1000 dias. Isso é simples. 1000 dias é a duração desse ciclo. Então, em 1000 dias, tem muita coisa que acontece. Então, onde é que nós estamos aqui? Queda do preço do boi, não? Diminui a produção a demanda por terneiros. Aumenta a fêmea para o abate. Diminui a produção de terneiros, diminui a oferta de novilhos, aumenta o preço do boi. Quando que isso vai estar no auge? Daqui a 3 anos, mas já vai começar a crescer. Aumenta primeiro o preço de quem? Do terneiro, que é o que vai escassear primeiro. E aí começa tudo, a gente chama de momento de reversão do ciclo. Naturalmente, pode acontecer outras coisas no meio que mudem muito, né? Então, prever preço é sonho, não dá para prever. A gente tem que capturar, e aí como é que está a coisa? Não estão comprando mais terneiro charolês com Nelore, então não posso vender charolês. E tu quer insistir ainda? É só isso que eu preciso entender. Não estão comprando rato. Terneiro com 130 quilos é rato. Não. Uma vaca pesando 500 e o terneiro pesando 25% do peso dela, isso é ridículo. Bom, então já complicou. Então eu tenho que começar a olhar para o mercado como nós vamos nos postar em cima desta lei microeconômica, que quando o produtor vai comprar um insumo, ele pergunta: quanto custa? E quando ele vai vender, quanto estão pagando? Fácil, não? Ou seja, ele não manda nada. Tem que estar consciente disso. Não, o gado é meu, vendo para quem eu quero. Meu Deus, só se tiver um caminhão gigante, tem 10 mil hectares de campo, boi de 6 anos, eu vendo quando eu quero, quem quer comprar também. Cada caminhão de boi eu gasto, dá para umas 20 jantas ali na brasa. Tá bom. Como eu vou uma vez por mês, dá para 2 anos. Não. Isto aqui é que precisa ser lentamente ajustado. E o papel das instituições é ajudar nisto, informar os produtores. Existem as compras coletivas, existem uma série de ações para dar um pouquinho de poder aqui. Agora me dizia a Tainá, não é assim, Tainá? Ela não me chama de sor, não, nem de tio. É professora, ela é clássica, né? Mas se a gente vai vender os produtos, as rações maravilhosas da Cotrisul, sempre tem alguém que vende por menos. É isso mesmo, é assim. Tu tem que ser melhor que os outros. Então isso se chama lei do ter e do poder. Quando vocês têm que comprar, tu imagina, Juliana, se tu diz assim: professor, vamos contar das nossas viagens no Nespro, e o senhor vai jantar lá em casa, lá naquela fazenda maravilhosa. Mas o senhor tem que ir pilchado. Eu não tenho pilcha aqui. Então eu tenho que comprar, vou pagar uma fortuna. Tem que comprar naquele restaurante mais caro que tem no 290, do Renato ali, o Papagaio. Meu Deus, comprar uma cuia, uma bombicha ali, uma taça daqueles, tenho que comprar. Comprei mal. Agora, se ela me diz que é amanhã, no feriado, aí eu vou procurar, vou comprar o mais barato que tiver. Então, isto é muito importante para compreender que a autoridade comercial de um pecuarista, mesmo que o mercado lhe sinalize, ele é muito pequena.
Então, a sua atuação, ela deve ser mais dentro da porteira. É que nós mudamos nos últimos 10 anos, nós passamos a falar só do mercado, porque o juro, porque o câmbio, que é muito mais fácil, né, gente? Porque isso me isenta daquela palavra feia que a gente diz que faz dentro do campo, né? Me isenta. Então, eu volto para o dentro da porteira. Ele tem genética, alimentação do gado, sanidade, logística, mercado. O mercado é um pedaço. Manda, mas eu posso fazer bem feito aquilo que ele está mandando. Porque se eu não fizer bem feito, não tem solução. Porque o preço é estabelecido por ele, não é por mim. E eu não tenho autoridade sobre isso. Isto nos remete para uma questão prática, de forma bem objetiva. Primeiro, a produção na pecuária, a produção individual, é muito baixa. O que é baixo? Baixo ganho de peso. Tem duas variáveis que determinam o resultado de qualquer propriedade rural. Número de cabeças que tem por hectare e o ganho de peso diário. Fim. Esqueça o resto. Podem anotar, vocês que são estudantes, anotem aí, escrevam lá, baixo Júlio Barcelos. Escrevam, ô louco. E perguntem quem discordar. Fácil. Põe numa rede social ainda. Vocês viram que eu tenho até Instagram? Sou super mega moderno. Põe no Instagram ali. Quem diz o contrário? Mas quanto aumenta de tamanho o teu animal e quantos animais tu tem por dentro da tua propriedade. Não é isso, Ana Juliana? Quanto mais cabeça tem dentro do campo, mais tu vai ganhar dinheiro. Quanto mais aumenta o peso. Só que nós temos uma cultura gauchesca que é trabalhar com a famosa baixa lotação. Tem que ter pouco, bem pouquinho, baixa lotação. Aí tu paga as contas com o quê? Então, o custo não é por hectare. Aqui está o grande erro de análise. O custo é por cabeça. Vocês não gastam. Não. Agora gastei por hectare X de vacina, de sal mineral. Esquece isso. Tu gasta por cabeça. No momento que tu levar para a tua cabeça que tu gasta por animal, tu vai dizer o seguinte: quanto mais animais que eu tenho dentro da propriedade, eu gasto mais no variável por animal, mas a mão de obra eu vou diluir. Hoje de manhã, você foi o Antônio, nós estamos no momento de reduzir custo fixo. Aquele custo que não influencia a quantidade produzida, ele é fixo. Então, tendo mais animais dentro do sistema, o custo fixo que de vocês, né? De ir lá de caminhonete, voltar de caminhonete, vai no escritório, compra o rancho para o povo, compra a erva mate. Isso é fixo. Se tem 10 cabeças, divide por 10. Se tem 1.000, divide por 1.000. Qual é o custo fixo? Baixou muito. Eu tenho que gastar no variável, no necessário para a produção. Ou seja, fazer com menos ou o mesmo recurso, fazer mais. E, para isso, tem novas tecnologias. Toda inovação tecnológica, ela vem para isso. E o que é essa inovação? Nada mais é do que fazer hoje melhor o que vocês fizeram ontem. É fácil. Tem coisas que não dá para inventar, porque aí tu estraga. Mas, de uma maneira geral, as tecnologias sempre surgem novas tecnologias. Então, nós temos intensificar mais gado por hectare, redução do custo fixo. Só que para ter mais gado por hectare, normalmente eu tenho que baixar a lotação. Você viu a contradição? Eu baixo a lotação, cada animal fica mais gordo, mais bonito e produz mais. Bom, agora que eles estão produzindo mais, que são melhores, e que eu baixei a lotação, que recuperei, professor Jamir, toda a minha estrutura de comida, e que investi um pouquinho, aí eu aumento a lotação num nível maior dos animais do que eu tinha antes. Então, é mais ou menos a prática, para vocês que são acadêmicos, é essa. Primeiro, a gente baixa a lotação. Aí, cada indivíduo produz mais, rende mais, aumenta a lotação depois. Esta é a lógica. Bom, e onde é que estão os ponteirinhos para ajustar? Isso é como uma máquina de lavar roupa, dessas mega modernas, que tu olha para ela, conversa, com comando de voz. Lavar bombachas. Já sabe qual é o programa. Lavar o meu chapéu do freio de ouro. É uma lavagem bem levezinha, assim, para não estragar o chapéu. Então, na sanidade, olha aqui, está bem. Nós só estamos tomando pau para o carrapato.
Só isso. Até verminose em ovino a gente já resolveu. Não tem mais problema. Não tem mais resistência. Voltamos para os convencionais, albendazole, levamisole, aquelas coisas todas, e a gente nem olha mais para a ivermectina para ovinos. Está tranquilo. Então aqui, tirando o carrapato, que a gente apanha um pouquinho, o resto está tudo ok. Não tem muito o que aumentar. Agora, olha aqui. Manejo e gestão. Essa sim, essa tem uma margem gigante para crescer. Na reprodução já avançamos bastante, não estamos ainda no nível alto, mas já. Na alimentação, então olha aqui, ó, gestão e comida, e genética é o que mais tem, 300 raças para escolher, tem não sei quantas linhagens de touro, de tudo que é pelo, de tudo que é cor, tudo que é companhia de disseminação, está resolvido. Então eu preciso só escolher os botõezinhos aqui. Isto é igual para todas as propriedades? Não, tem propriedades que estão mais aqui, outras já melhorou a gestão. E agora a gente vai dar uma organizada nisto, mais uns 10 minutos, já vou terminar. Para se preparar para aquelas mudanças de mercado. Então eu escolhi 3 atitudes organizacionais, só 3. Tá? A primeira, redução de perdas. Primeiro, só reduzir, eu não quero perder mais. A segunda, melhorar, deixar a produção mais padronizada, para não ouvir aquela palavra de um comprador de gado, dizer assim, o senhor dá refúgio, dou. Tu não vem mais aqui, tu é o meu refúgio. Simples, dou. Porque isso é uma ofensa. Quando vocês chegam no supermercado para comprar fruta, tu diz para o dono do supermercado da fruteira, o senhor dá refúgio, tu escolhe ali, né? Só que ele colocou. Ele sabe o índice que vai ficar no final do dia de maçã podre. De tanto tu escolher, vai ficar o refúgio. Então, ele sabe que se ficou 20%, ele vai já colocar um preço, ele vai ter uma remuneração. Tu não pode fazer isso. A não ser que tu seja mais inteligente que o comprador de gado, que é tira o refúgio. Antes, separa o refúgio. Separa o refúgio e mostra tudo igual. Ele olha, que terneirada, parelha. O refúgio é o que muitos brasileiros, na era Lula e Dilma, compravam no que se chama de outlet, nas outlets nos Estados Unidos. Iam para lá comprar. Comprava tudo, até a casa pegando fogo. Claro, era o refúgio, que para nós, maravilha, dólar 1 por 1, imagina. Então, uniformidade da produção. E produzir mais. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Para reduzir as perdas, tem 2 aqui muito importantes na pecuária. A do carrapato eu já falei, mas a outra, cuidados na aparição. Juliana, e tu está aqui as vacas parindo. Meu Deus, Juliana. Só eu para produzir esse estrago. Até prejuízo eu causo. Então, como é que a gente faz isso? Com pessoas. Não tem. Deixei o peão lá. Bom, tá, estragou. Já estragou, tá. Pode chegar lá, já tem umas 3 atracadas. Uma já puxou com uma cincha de uma égua crioula lá. Conhecimento de como fazer bem feito. Aqui são pessoas. Tá? Alguns exemplos eu tenho, isso aqui é só para ilustrar como tem macro processo, tem um procedimento operacional para cria, parteiro treinado, recorrido de campo de manhã e tarde, trabalho de parto, lote, tudo que é para fazer. E olha aqui, os índices de perdas numa fazenda real, quanto perde de terneiros e de vacas. Comece em perder 0,5% em cada atividade, no final perdeu 5%. A margem na pecuária é 7%, já comeu todo o teu lucro. Foi-se. E aí tu quer que o frigorífico pague mais. Não tem nada a ver contigo. É problema dele. E ele diz quanto é que pode pagar. Taxa de mortalidade. Olha aqui, ó. Taxa de mortalidade de 97 a 2008. Quanto morre por ano só devido à tristeza? Tristeza é uma doença que tem um conceito, tristeza parasitária. É a doença da segunda-feira. Sabiam? Pessoal, vai para a cidade final de semana, quando volta, aquele que usa um termo bem campeiro, pestou da tristeza, na sexta ou no sábado está morto. É a doença, ou que ele vai tratar na segunda, também já não tem mais volta. Na sexta-feira. Sexta. Eu faço algumas atividades de campo ainda só para me divertir, né? Para abrir porteira,
como eu não tenho tempo para academia, eu abrindo porteiro, eu treino um pouco, faço musculatura. E aí, em Livramento, nós juntamos lá um lote de animais, porque quando eu vou junto para olhar, não sei para quê, né? Olhar. Olho para o pasto e o gado de longe está pronto. Está olhando, aí diz o capataz, tem um novilho com tristeza. Movimenta o gado, a anemia velha vem e ele fica para trás. Culatriou, não é assim que se chama? Ah, eu sou velho, né, João Gaspar? Diz ele, e ontem eu ainda entrei no porteiro, isso era sexta de tarde. Se eu não vou lá e não precisasse juntar o gado para olhar, segunda está morto. Ele, daquele mesmo dia, eu saí de lá, daqui a pouquinho eu já ouvi aquela fumaceira de uma Paraty atrás de mim, eu já vou para a cidade também, vou para o povo. Então, é a doença da segunda-feira. Então, suspeitou, um dia de tristeza, recorre ao campo de manhã e de tarde, não tem volta. Mas isso o que é? A gestão. Isso é gestão, alguém tem que ter, tu tem que dizer para o cara, olha, começou a tristeza, atenção, bota uma placa, atenção, perigo. E vamos desenvolver todo o procedimento operacional das recorridas de campo. Olha que na recorrida de campo, isso aqui é um curso lindo de dar. Isso aqui, para quem nunca viu o que é recorrer um campo, a gente faz uma tabuinha de madeira, assim, pendura no pescoço da pessoa, e ele vai olhando assim. Agora, olhei para o gado, olhei para o pasto, olhei para o arame, olhei para as aguadas, para o saleiro, para o coxinha, alguma normalidade. A gente desdobra tudo isso. Depois, ensinando o que faz. Tem que ensinar como é que o cara vai recorrer campo. Diz, monta cavalo e dá uma olhada. Está morto, está louco. O que é isso? Mas, normalmente, os patrões dizem para os empregados, para o capataz repassa para o peão. Aí, o meio-dia, quando volta o peão, o capataz pergunta, alguma novidade? Tudo nos conformes. Aí eu ligo para lá para a fronteira com o Bagé e pergunto, e aí, tudo bem, seu Máximo? Um nome desse, o cara tem que ser Máximo. Tudo bem, doutor, tudo maravilha. 40 dias depois vão embarcar as tais vacas de invernar gordas. O cara do frigorífico liga, como? 50% prenhas. Não é possível. Não tem cachaço, não tem pastor, não tem touro, como é que as vacas estão prenhas? Seu Máximo, o que aconteceu? Ah, o senhor lembra aquele dia que o senhor me pediu para carnear um cordeiro? Sim, me lembro. Aquele dia entrou o touro do vizinho. Mas, seu Máximo, em um dia ele cobriu metade das 44 vacas? Não, entrou aquele dia, mas eu demorei, o senhor sabe, eu carneei, fui estaquear o pelego, o senhor foi para a cidade, eu fui fechar a casa, quando já era final de semana, eu fui tomar providência, já era metade da semana que vem. Tá bom. Então, isso é gestão. É gestão. Recorrida de campo, ele tem que dizer, anotar na agenda, entrou um touro do vizinho. Eu olho a agenda, está relatado. Muito bem. Então, daqui 40 dias eu vou tocar essas vacas, as que tiver prenho eu não posso vender, porque eu vou perder. Simples. Tu não vai abortar as vacas. Ou vou iniciar uma criação de gado de cria agora. Tá. Diminuímos as perdas. Está ali, é o refúgio. Tem que diminuir refúgio, sim, é muito importante. Quando vocês vão vender um lote de animais e uns ficam para trás, é um problema, Luiz. Isso aí é problema. Ou tu vende 2 lotes, faz 2 lotes e mostra primeiro o refúgio. Mas essas porcarias, essa é R$10 o quilo. R$10 o quilo do terneiro. E aqueles outros que estão lá no canto, não, aquele eu nem ia vender. Aquilo ali é o meu plantel. Não, mas eu quero é aqueles lá. Bom, aqueles são 12. Tá, tu vende os 12, pode ficar com refúgio, mas tu precificou para cima aquilo que ele queria. Tu induz. E a gente já fez isso na prática muitas vezes. Então, como é que eu organizo isso? Processo organizado, estação de monta e tecnologias equilibradoras. O que é tecnologia equilibradora? Quando tem um efeito do tempo, começa a prejudicar o desenvolvimento de um animal, eu entro com um insumo para ajustar. Então, olha aí que lindo isso aqui, ó. Esse é o período de monta, só que isso já mudou totalmente. Hoje nós já estamos com a maioria dos terneiros da ILP já nasceram. A maioria nasceu. Eu já tenho terneiro, região de Santiago, que eu andei há poucos dias, aquelas pastagens tapadas de vaca com cria. Por quê? Porque as vacas estão dando cria quando a sua exigência nutricional é maior que quando tem comida. Ou seja, a pastagem de soja pastagem na área de soja me permite isso. Ou seja, ILP não é novidade nenhuma, gente. Vamos nos respeitar um pouquinho, não é nada disso. ILP já se fazia nos anos 70 com arroz. Só que a pastagem do arroz não dava para antecipar isso aqui.
Era uma pastagem mais tardia, era no final de agosto, setembro, que se colocava boi, se sobrava, colocava vacas. Esse foi o modelo. Agora não, quem insistiu em ficar com gado de cria, na região de Caçapava, foi a primeira ilha experimental que se teve no Rio Grande do Sul, tem muitos produtores de cria que botaram soja e continuam com a cria. E aí os terneiros estão nascendo quando tem comida, que é a lógica. Então, com isso, há uma padronização. Olha aqui, ó, que a gente descobriu, agora no último encontro do Gerar, que a maior parte das IATFs estão sendo feitas em setembro, outubro, novembro. Mudou totalmente. Fez em setembro, vai nascer em julho os terneiros, final de junho. E olha aqui que interessante esses dados. Propriedades, na primeira IATF com 46 e outras com 67. O que é isso? Processo. Bem feito ou mal feito. Então, existem diferenças muito grandes de usar uma tecnologia e da eficiência de uso dessa tecnologia. Então, só em novilhas aqui, esta propriedade produziu 20% a mais do que esta. Olha aqui. Medição dos resultados, 78% de prenhez em 22 anos. Desde 89 que eu monitorava isso. Então é importante verificar que, na média, existem anos ruins, sim, tem anos que a gente perde de 7-1. E tem outros que a gente empata e tem outros que a gente ganha. Então é importante ter essas mensurações. Olha o que acontece, isso aqui eu precifiquei o ano passado. Quanto se ganha em 100 vacas de cria, puxando a parição para os primeiros 20 dias do ciclo de parição. 100 vacas, claro, o terneiro estava R$13 aí, 18 mil reais a mais em relação. Então essa é a margem que eu tenho para investir em ATF ou qualquer outro tipo de manejo. Só pelos terneiros nascerem nos primeiros 20 dias. Uniformizei a produção. A potencialização da produção, ela está muito relacionada ao custo fixo. Olhem o custo de uma vaca. Alguém tinha ideia disso aqui? R$1.300 que custa uma vaca. Já viu, Juliana? Vê se paga a conta. Paga. R$1.300, R$1.400 é o custo de uma vaca. Então, uma vaca que produz um terneirinho, que nasce um terneirinho, esse terneirinho já custou R$1.300. Só para nascer custou R$1.300. Então, agora eu vou lá e digo, Tainá, eu quero um terneirinho teu. Vou levar para criar lá na agronomia. Vai ser animal de estimação. Vão roubar o outro dia. Não tem dúvida nenhuma. Roubaram um pau-ferro agora, que plantaram lá, uma árvore foi doada, agora colocaram no WhatsApp. Levaram a árvore com 3 metros de altura, dentro da Universidade Federal. Imagina um profissional desse que eu vou trazer para contratar, para trabalhar comigo. Bom, então tu me dá um bezerrinho, que é um nome mais bonito. Sabe quanto é que vale o bezerrinho que tu vai me dar? R$1.300 com 30 dias. Nasceu, me deu, eu levei no carro, nós vamos levar, Luiz. R$1.300 é o custo. Esse custo é 90 em saúde, comida, pasto e sal mineral 800, reprodução 260, peão e mangueira e mais alguma coisa 1.300. Se a taxa de desmame é 70%, o custo terneiro R$1.800. Esse é o custo. R$1.800 vendendo a R$10 o quilo, tem que pesar 180 quilos. Pronto, quebrou. Já está ralado. Ah, mas ele não tira do bolso R$800. É verdade, ele não tira. Só que ele está deixando de arrendar por 4 sacos de soja, ou 5, ou 16. Então, existe um custo aí de oportunidade que eu preciso considerar. Se a terra não serve para nada, ok, não tem problema. Não dá para plantar nada, só cuia. Bom, mas já é alguma coisa. Então, olha aqui, ó, uma propriedade rural hoje que tem uma estrutura de custo similar, aquela propriedade de cria ali, com 60 de desmame, custa R$2.000 um terneiro. Esse é o custo. E se esse terneiro da Tainá for vendido hoje, com 160 quilos, o quilo dele custou R$45. Aí ele vai crescendo e vai baixando. E se nós usarmos um creep feed, lá com a ração da... Olha, se não falar para aqueles diabos lá, estou fazendo marketing para eles, com creep feed, for para 240 quilos, custou R$7,80. Vendendo a 10, ganhou dinheiro. Então, a diferença entre ganhar ou perder depende, não é do mercado,
Dependeu daquilo que foi feito na propriedade. E essa novilha que fica na propriedade, a irmã daquele terneiro, ela carrega todos esses custos até ela ser uma vaca de descarte depois. Então, quanto mais tempo essa vaca ficar dentro da propriedade, olha aqui, ó, vai baixando o custo que ela carrega para ser feita como novilha. Entenderam a lógica? Então, eu vou baixando o custo. Tá. E para aumentar peso, tem várias aí, até botei uma aqui para agradar, porque eu sabia que a Tanaia ia vir. O Creep Feed é uma das tecnologias para equilibradoras, para melhorar toda aquele menor desempenho que pode ter sido devido à seca. Pode ter sido. Então aqui tem os dados, depois eu vou deixar. Esses dados aqui são bem poucos, tem esse tipo de dados. Isso aqui eu fiz lá no Universo Pecuário ano passado, novembro foi. São os tamanhos da mangueirinha para os terneiros, tem todas as medidas aí. Agora é a Cotrisul e toda a torcida do Flamengo que tem. Quanto que tem produzido a mais, 3 a 7 quilos, 10 a 30% do peso de desmame e a conversão então de 3 a 7 quilos por quilo de ganho nos Creep Feed. Tá? Então, vamos terminar. Inovação. Faça melhor hoje do que ontem. Só isso, mais nada. Tem como diminuir perdas e tem como reduzir custos. Mas a grande redução de custo é aumentar produção e aumentar o número de animais por hectare. Não tem muita saída para a pecuária, gente. Não tem. Por isso que vem carne de Rondônia para cá. Porque lá tem 5 novilhos por hectare. Nós temos um novilho, acho que em 5 hectares, porque se a gente for mapear, tem um novilho ali por hectare. Então não adianta, com uma lotação muito baixa, gaste mais no custo variável para reduzir o custo fixo. Use tecnologia de maior impacto no resultado. Tem que ver o que dá mais resultado. O cara está com um azevém que mal aparece. Vamos botar ureia. Está louco. Resposta à ureia vai ser mínima. Tua eficiência tecnológica é muito baixa. Deixa crescer um pouquinho mais, deixa ter área foliar. Enfim, o conhecimento ele é para isso. Use estratégias para manter a produção mais uniforme. É mais parelha. Para que na hora da comercialização, seja engorda, seja recria, os animais tenham um padrão, aumenta o ganho de peso do seu gado. Tenha mais animais na fazenda. Então, sabendo como é que é o produto e quanto estão pagando, nós conseguimos organizar. Só coloquei 3 itens ali, tem vários outros de gestão. Nem falei em comprar, vender. Só falei em pequenos ponteiros de um quadro de comando de uma fazenda de pecuária que eu tenho que apertar esses botões adequados nos momentos adequados. É isso, presidente. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma outra informação? Aí, professor, tu falou em anuidade ali naquela questão do WhatsApp, daquele grupo dele. Qual é o custo dessa anuidade que tu falou ali? O Desenvolve Pecuária é um custo muito baixo, é R$50 por mês, cobrado em termos de anuidade. Para ser do grupo e participar de Para participar do grupo e estar aberto a também participar da direção, a gente tem grupos, comissões. A verdade é que falta gente, ninguém quer trabalhar de graça. Tem que ser obstinado. São 3 anos, 2 anos, 3 anos, 2 com CNPJ, 1 sem. E a gente tinha uma dúvida se o grupo, se os associados enxergaram valor em pagar esses R$50 por mês. E nesses 3 anos, a nossa taxa de pessoas que desistem é muito baixa, não chega a 10 pessoas. E isso demonstra que efetivamente impacta no resultado financeiro, porque ninguém ficaria gastando se efetivamente não tivesse um valor, um resultado em participar. Não, é que a gente... exato, mas não só informação, porque se comprou ureia em conjunto, né? Então se barateou muito. Se me permite... O Colosso FC30 estava R$146 no mercado, a gente comprou a 120. E se me permite, Felipe, não a informação, às vezes, numa compra coletiva, né? Mas só em tu ter informações, como informações técnicas, né?
De repente tu quer fazer um creep feed. Quanto te vale tu ter essas medidas de um creep feeding, por exemplo, para te não aplicar essa tecnologia de forma errada que tu não tem aproveitamento? Só isso já vale, né? Essa questão do creep feed foi interessante, porque você passou 2 dias discutindo, né? Então 15, 20 pessoas vieram e fizeram as suas opiniões. Quando elas acabaram, o professor Júlio veio, não, agora eu vou falar para vocês a ciência, né, professor? E aí a pessoa tem o livre-arbítrio de decidir, olha, mas ele tem muitas informações, ele não está perguntando para um técnico, para um vizinho, como é que eu faço o creep feeding, isso aí dá dinheiro ou não dá dinheiro? Não, ele tem a informação de quem já fez o creep feeding, né? Do cara que achou que ganhou dinheiro, do cara que perdeu, né? E depois, exato. Olha, errei, não deu certo, minha sugestão é fazer de tal maneira. Porque como não é um grupo de WhatsApp que as pessoas competem entre si, só para mostrar tipo, que ganharam, porque é muito frequente. Nós somos humanos, jamais a gente vai contar a carreira perdida, nosso time só ganha. Mas isso na vida não é assim. Então, assim, muitas pessoas têm essa sensibilidade de demonstrarem as suas dificuldades, seus equívocos. E isso ajuda muito quem está fazendo quem vai fazer pela primeira vez. Eu dou a minha experiência pessoal. Eu estava no grupo, quando começaram a cobrar, eu vou sair daqui, não vou pagar isso aqui. E saí e fiquei 1 mês fora e senti falta, assim, porque eu estava totalmente perdido. As informações que são passadas lá eram muito importantes. Então, a gente, como pecuarista, é muito sozinho, a gente fica na fazenda, às vezes troca ideia com um consultor, com um amigo, com um colega. Só que tem que partir de nós essa troca de informações. E quando a gente está num grupo que está obstinado a isso, as informações vão surgindo. Então, vários assuntos, desde se vale a pena a palha de arroz, te lembra? Não vale a pena a palha de arroz? Quero botar qual tipo, eu quero botar marrom ou botar azul, que eu boto aqueles piquetes, né? Chove. É uma questão assim muito específica. As pessoas já desenvolveram a sensibilidade de dizer assim, me chama no privado, que não se deixa misturar, né, as coisas. Não, eu sou consultor, deixa que eu te ensino. Não. Te vira lá no privado, vai conversar lá com o Instituto, não pode se responsabilizar, não é um prestador de serviço. Ele é um prestador de informações. E também em relação a preço, né? Vou vender vaca, quanto vocês venderam? Eu vendi semana passada tanto. Agora mesmo nós fizemos uma análise financeira dos frigoríficos. Acabou a boataria. Frigorífico tal tá bem, tá mal. Antes era boataria, eu chamava de boataria. Não, acho que tá bem, dizem que tá bem, dizem que tá mal. Não, a gente listou 10 frigoríficos do estado, fez um background deles e a gente hoje eu consigo te dizer, tia, não vende. Não, quem tá no instituto sabe, vende ou não vende. Acabou. Antes assim, vende. Pelo rating dele, você está tomando crédito com factoring financeiro, às vezes o rating é bom, mas tá cheio de consulta de factoring, está tomando crédito com factoring, abre o olho nisso aqui. Exatamente. E a imagem dele está bonita no mercado, né? Quem é desse... Mas esse aí a gente fez uma análise e sabia que ele estava destinado já, não vende mais. Lencastro. Professor, quero lhe cumprimentar pela palestra. Achei muito útil. Eu vim de outra área, estou agora nessa atividade há uns 30 anos, e custei bastante a entender, fui aprendendo, perdendo, apanhando, né? E hoje me acho já no outro patamar. Eu acho que uma coisa importante, que é diminuir os custos, como o senhor falou, podia tocar nesse ponto, que é uma parceria melhor com os arrendatários da soja. Hoje, todas as nossas fazendas aqui têm 30%, 40% da área com soja. E a maioria com terceirizado, com parceiro. Então, no meu caso, eu diminuí muito meus custos quando passei a utilizar, diminuindo os arrendamentos e recebendo em troca muitas coisas. Não tenho mais trator grande, não tenho mais coletadeira, não tenho mais máquinas de plantadeiras, de semeadeiras, né? Eu recebo tudo feito pelo parceiro. Então, os meus custos diminuíram muito. No final, o meu lucro cresceu bastante, terceirizando muita coisa. Não sei se poderia tocar nesse ponto, se é válido isso.
Eu fiz uma comparação da lavoura de soja brasileira com a Argentina. A Argentina é mais competitiva na soja do que nós. E aí eu fui entender os custos deles. Na Argentina o custo é muito mais baixo, porque eles trabalham com serviços terceirizados. Tem muito plantador de soja na Argentina que não tem máquina, não tem nada, só tem a terra. E ele tem uma equipe que presta serviço. A agricultura brasileira, ela foi induzida a ter um custo fixo muito alto pelos financiamentos para máquinas agrícolas, como é o que vai acontecer agora com os chamados carros populares. Vocês viram isso? Baixa o imposto, estimula comprar, tu endivida as pessoas e depois elas ficam refém do sistema. Aí depois tu fornece crédito consignado. Então, custo fixo na pecuária, ele era baixo. Por que ele era baixo? O senhor já tem mais idade, deve ter um histórico, um conhecimento disso. Nos anos 70, uma propriedade rural tinha uma lista de compras muito reduzida. Era poucas coisas que se comprava nos anos 70. Aí vou dar um salto para os anos 90. Nos anos 90, energia elétrica, a televisão na estância. Começou lentamente o telefone rural. 2010 eu atualizei essa lista de compras. Aí entrou a internet, a TV a cabo, a internet para os peões, o ventilador de teto na cozinha. E aí começou a aumentar. Entrou mais custos como escritório, mais impostos. Então, a parte desta lista de compras que não era voltada para a produção, vamos chamar assim, era necessário ter, mas não que isto aumentasse a produtividade, foi crescendo. Então, a fatia de custo fixo hoje, numa propriedade rural, incluindo a mão de obra, ela passa de 50%. E não falamos em custos com maquinários, em depreciação, mas só o desembolso para fazer funcionar. O custo variável é aquele custo desembolsado com a quantidade produzida. Mais gado, gasta um pouquinho mais por cabeça. Então, a lógica, e onde eu encontro alguma margem para melhorar o resultado final, se o preço está marcado pelo mercado, se o custo dos insumos é difícil de mexer. Eliminar os insumos significa muitas vezes diminuir a produtividade. Então, onde me sobra margem ainda? Redução do custo fixo. Pessoas, talvez não. Nós já tenhamos passado por essa etapa de ajustar o custo fixo de pessoal. As nossas propriedades rurais já trabalham com menos gente. Já conseguiram essa cultura, a gente já mudou um pouco e já trabalhamos com menos. Mas nós ainda temos custos fixos muito altos para aquele tamanho de rebanho. Pecuária é uma atividade de escala. É incrível, mas é escala. Porque o custo de pessoas, o custo fixo é muito alto para uma área pequena. Hoje, uma propriedade de 500 a 1.000 hectares, ela tem uma dificuldade enorme, porque o custo fixo para essa propriedade, porque ela precisa ter 2 funcionários no mínimo. Ela tem um custo operacional muito alto. Acima de 1.000, o efeito escala já começa lentamente a diluir o custo fixo. E o custo total lá por quilo produzido, por terneiro, já é menor um pouquinho. Então, esta é a lógica. E esta integração, que eu discuto muito sobre a ILP com o professor Paulo Carvalho, que é o meu colega lá de universidade, em que todos os benefícios biológicos são evidentes, de ter gado, pasto. Isto é um grande avanço, mas me falta um avanço, que é mais ou menos o que o senhor falou, que se chama compartilhamento de recursos. Esta é uma teoria que não é dele, esta é minha. Compartilhamento de recursos, eu tenho estudado isso. E tem até um quadro que eu já publiquei, dizendo quanto % eu tenho integração, que é dependendo do compartilhamento. O senhor tem um trator.
Quanto tempo esse trator usa para pecuária, para agricultura de verão, para agricultura de inverno? Se eu não usar mais que 30% desse trator na pecuária, eu já não tenho integração lavoura-pecuária. Se os funcionários forem independentes, às vezes são, tem uma equipe da pecuária e uma equipe da agricultura, então eu tenho ganhos, claro, mas são agronômicos, são biológicos. Mas me falta ter o ganho mais econômico da redução do custo fixo. Então, esse seu exemplo pessoal, ele é muito importante e é uma das formas de que a integração, além dos benefícios físicos, me traga benefícios econômicos. Muito bem, mais algum questionamento, pessoal? Essa turma dos estudantes aqui. Bueno. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação do Felipe, do professor Júlio, né, em nos passar essas informações aí nessa nossa 23ª FENARROS. Amanhã tem a programação, inauguração oficial, né, agora algum evento de tarde de turismo. Deixa eu só colar aqui que a programação é tão extensa, para mim não. Amanhã vai se trabalhar na parte... Bom, às 10 horas é a solenidade oficial de abertura, né? E a partir das 14 horas é um seminário de turismo rural, né, que também está ligado no nosso meio, junto com o professor, está lá o professor Binda da UERGS, né, a nossa turismóloga da Secretaria de Turismo do município, a Lívia, e vem o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Wilson Covatti, né, então é outra oportunidade também de um outro modelo, né, eu não sei se no curso da escola Nossa Senhora da Conceição estão trabalhando isso, que é uma nova fonte de renda, né, para as propriedades rurais. Não todas, evidentemente, mas existe, né, esta possibilidade. Patagônia, né, Argentina, né, se fez muito isso do cordeiro, então criaram, né, o cordeiro da Patagônia. Algumas estâncias, algumas fazendas lá tem esse turismo. A gente acha às vezes, desculpe a expressão, mas ridículo, né? Eles vão lá, tem um pessoal para alugar cavalo e enche de gente querendo andar uma voltinha de cavalo, né? E assar um cordeiro. Então eles passam um dia lá com tosa, assam um cordeiro inteiro, dão umas voltas a cavalo e fazem o turismo. É uma fonte de renda para muitas fazendas, né, no sul da Patagônia, que estão se sustentando, principalmente esse custo fixo, através do turismo rural, né? Então é uma outra oportunidade, né, de negócio. Presidente, me permite? Sem dúvida. Nós estamos mudando no Rio Grande do Sul um pouco de mentalidade agora, olhando a propriedade rural como um todo. Às vezes nós ficávamos muito focados na atividade. E tem inúmeras possibilidades, então a propriedade rural ela deve ser olhada o todo. O todo. O todo, porque as grandes instâncias da depressão central, depois da fronteira do Rio Grande do Sul, elas diminuíram muito. As grandes instâncias só se olhava para a pecuária, o resto era o resto. E isso mudou muito, então, até porque as áreas diminuíram e nós precisamos olhar o todo. Exatamente. Reciclar o uso de recursos, tudo. Então, para finalizar, presidente, eu quero agradecer a todos, colocar a universidade está sempre à disposição, o Nespro tem toda uma rede de contatos, aí daqui um pouquinho sai o preço, deve sair nos próximos dias a carta conjuntural do primeiro trimestre do ano, com uma análise já bem robusta, já teremos mais dados de quanto entra de carne. Foi a primeira vez que se descobriu quanto entrava de carne no Rio Grande do Sul, carne de fora dos estados, e isso é uma informação que pelas entidades pode ser trabalhado para alguma ação mais estratégica e institucional. Então, é uma oportunidade muito boa para estar aqui e estamos sempre à disposição. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria também só de agradecer a presença de todos, dizer que se vocês quiserem fazer parte de um grupo que procura fazer diferente e fazer pelos seus próprios esforços, o Instituto Desenvolve Pecuária está aberto à associação de qualquer um que tenha interesse e com certeza vai ser muito bem recebido e vai ter espaço para ombrear com a gente
essas mudanças que a gente está se propondo. Muito obrigado novamente pelo convite, foi uma satisfação enorme. Mas então eu agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado por todos e até daqui a pouco.